Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Olhem para mim, por favor. Imagine a cena de Jesus entrar na casa de Marta e Maria, se dirigir para um lugar da casa e começar a ensinar. E Maria deixou tudo de lado e foi ali aos pés de Jesus, como alguém com sede diante de um copo de água, ali ouvindo cada ensinamento que Jesus estava a dar. Mas na mesma casa, a irmã dela, chamada Marta, andava inquieta de um lado para o outro, preocupada, e diz aqui a Bíblia, essa palavra não pode ficar despercebida, diz aqui, distraída com muitas coisas. E por que eu faço questão de focar nessa palavra? Porque hoje nós vivemos num mundo cheio de distrações. As pessoas costumam dizer hoje em dia que o tempo parece andar mais rápido, não é verdade? Mas se você for pensar comigo, não é o tempo que está mais rápido, porque o relógio não anda mais rápido. O que mudou não foi o tempo, o que mudou foi que hoje existem muitas coisas que ocupam o nosso tempo que antigamente não existia. E essas coisas, que eu vou chamar de distrações, ela não ocupa apenas lugar ou tempo para coisas importantes como tempo com a família, tempo para a saúde, tempo para trabalho. Ela também tem ocupado na vida de muitas pessoas um tempo muito mais precioso ainda, que é o tempo com quem? Com Deus. Então nós temos hoje, dentro da igreja, esses dois tipos de pessoas. Aqueles que estão aos pés de Jesus, que, embora estão preocupados com suas necessidades, com seus filhos, com seus problemas pessoais, com a sua empresa, o seu trabalho, mas mesmo diante de tantas preocupações, ela não tira o foco dela da sua comunhão com quem? Com Deus. Mas, por outro lado, nós temos dentro da igreja aquelas pessoas que são como Marta, completamente distraída com tudo e com todos, e não estão focadas no seu relacionamento com Deus. E é aí que está o perigo, que nós vamos ver aqui mais para frente. Amém? Então, quando Marta viu que ela estava fazendo tudo sozinha, ela foi até Jesus e, veja só que indelicadeza por parte dela, dizendo para Jesus, se o Senhor Jesus não se incomodava com o fato de ela estar fazendo tudo sozinha, enquanto a sua irmã estava ali aos pés dele. É quase como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, o que ela tem que fazer aqui é mais importante do que estar aí aos pés do Senhor. E por que ela falou isso? A gente entende o seguinte: se ela cobrou a irmã lhe ajudar, eu penso que é porque a irmã tinha o hábito de ajudar. Você concorda comigo? Se, por exemplo, digamos que Maria fosse aquela irmã que não ajuda em nada, Marta estaria chateada? Não, afinal, nunca ajudou, não é agora que ela iria ajudar. Ela estava chateada, por quê? Porque a irmã ajudava. Porque a irmã tinha o hábito de ajudar. Mas naquele momento, Maria, ela pensou o seguinte:
Eu sei que eu tenho que ajudar minha irmã. Eu sei que eu tenho que dar ali assistência, mas a ajuda da minha irmã pode esperar. O que eu tenho para ouvir e receber, não posso esperar. Entende isso ou não? Aí, nós vemos aquilo que nós chamamos de prioridades. Porque você sabe que tudo que é importante para nós, a gente cria tempo para isso. Se você sair 6 horas da manhã da sua casa, qualquer dia da semana, e for ali na margem da praia ali, você vai ver um monte de gente o quê? Correndo ou caminhando. Principalmente durante a semana. Porque essas pessoas, elas vão trabalhar cedo, mas porque elas sabem que tem que cuidar da saúde, e é importante isso para elas acordam mais cedo, elas criam tempo para uma coisa que elas consideram importante. Agora, eu pergunto para você, se elas não tivessem consciência de que é importante aquilo, elas criariam aquele tempo? Não. Por exemplo, você que trabalha por conta própria, você que faz a sua hora de almoço. Digamos que você está num trabalho muito importante, você tem que estar atrasado, o trabalho está atrasado e você tem que entregar o serviço e bateu aquela fome. Você continua trabalhando ou você cria um tempo para comer? Pelo amor de Deus, porque você sabe que é importante, você tem que parar para comer. Então, pensa comigo, tudo que é importante, a gente dá tempo, a gente cria tempo. Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, elas gostam, por exemplo, de ir a um ginásio, que não é nenhum mal. Deve ir. Quando a pessoa, ela trabalha muito, ela tem necessidade, tem a família para dar atenção, mas ela vai lá, acorda mais cedo, ou então ela cria um espaçozinho da semana para ir, porque ela sabe que aquilo é importante para ela. Resumindo, quando uma coisa não é importante, a gente não o quê? Não cria tempo para aquilo. Mas quando aquilo é importante, nós damos tempo, nós criamos tempo, damos atenção àquilo. Amém? Então, Maria, ela pensou o seguinte, o que o Senhor Jesus tem para falar para mim é mais importante do que ajudar minha irmã. Primeiro eu vou ouvir o que ele tem para falar, depois eu ajudo ela. Esse é o pensamento, era o pensamento da Maria. Qual era o pensamento de Marta? O contrário. Primeiro eu vou resolver as coisas de casa, se der tempo, eu vou lá para ouvir o que Jesus tem para falar. Por quê? Porque ouvir Jesus para Maria era prioridade, mas para Marta, prioridade era o quê? As coisas de casa. Então, quando você encontra uma pessoa que você pergunta, fulano, não tenho visto você na igreja, e ela diz assim, eu tenho trabalhado, para ela, qual é a prioridade? Aí eu sei que tem gente que diz assim, pastor, mas se ela não trabalhar, como é que ela vai fazer? Eu não estou dizendo que ela não deve trabalhar, mas aí entra aquela regra que eu falei, quando uma coisa é importante, a gente cria tempo. Eu duvido que ela não tenha uma folga na semana, e tratando-se da Igreja Universal, que tem reuniões todos os dias, e o dia inteiro, não tem para onde ela escapar. Não é verdade? Eu duvido se ela não tira tempo para ir ao banco, para ir ao mercado fazer compras, se ela não tira tempo para outras coisas. O problema não é falta de tempo, pessoal. O problema é que não é prioridade. Porque quando é prioridade, a pessoa cria tempo, cria condições. Amém? O que aconteceu com a Marta? Mais tarde, não sabemos quanto tempo depois, o irmão delas veio a falecer. Lázaro era irmão delas. E elas chamaram Jesus para visitá-los. Jesus se propôs a ir lá visitar elas. Quando o Senhor Jesus chegou lá, Jesus chorou, porque ele gostava muito de Lázaro, era muito amigo de Lázaro. Olhou para o túmulo e disse para Marta, tirai a pedra. E então, Marta respondeu para ele aquele versículo que todos conhecem. Já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. O que ela quis dizer com isso? Não vale a pena, deixa aí fechado. Não, já está morto, não tem mais jeito. Então Jesus diz assim para ela, não te disse eu,
se crerdes, verás a glória de Deus. Quando ele diz assim, não te disse eu, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu vou ter que dizer de novo. Porque a primeira vez que eu disse, você estava distraída. As prioridades não deixou você ouvir. Aquilo que ela não ouviu lá atrás, fez falta onde? Lá na frente. Você não sabe. Às vezes, aquele dia que você não veio buscar o Espírito Santo, aquele domingo de manhã que você não veio, Deus tinha uma palavra, um alimento para você suportar algo que você passaria naquela semana. E você naquele dia estava cansado, tinha outras prioridades e não veio. Você passa por aquele despreparado. Porque quem aqui pode dizer que sabe o que é que vai acontecer essa semana? Você sabe qual vai ser a tentação que você será tentado? Você sabe se você durante essa semana vai passar por alguma luta, vai passar por alguma tentação? Nós não sabemos. Então, o Senhor Jesus já sabia o que elas iriam enfrentar lá na frente. Elas não sabiam. Mas Ele foi na casa delas primeiro, para dar a elas a condição para estarem preparadas para o que ia acontecer lá na frente. Então, por isso, quando a pessoa, ela dá atenção para tudo, ela tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para o seu relacionamento com Deus, ela fica despreparada, ela fica desalimentada, e então é quando vem a tentação e ela cai, é quando vem as lutas e ela desiste, desanima. Percebe, sim ou não? Mas quando você vem, aquela palavra, aquele alimento, aquela oração, aquela busca que você fez, sustenta você. Amém, pessoal? Então, a quem você mais se assemelha? Você, olhando para quem você é hoje, olhando para as escolhas que você faz, olhando para a atenção que você dá para a sua vida com Deus, você se assemelha mais a Marta? Ou você diz assim, não, graças a Deus, eu tenho estado aos pés de Jesus. Eu tenho sido como Maria. Porque se você tem sido como Marta, Jesus está dizendo para você, como Ele disse para Marta naquele dia, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Cuidado, para que você possa então sair daqui hoje como Maria. Você entrou por aquelas portas como Marta, mas pode sair daqui como Maria. A escolha é sua. Amém? Fiquem de pé, por favor.